Nesse vídeo vou destrinchar as minhas metas que estipulei para os próximos 180 dias de 2026. Bom, se você não assistiu o meu primeiro vídeo no canal, ali aonde eu falei sobre as minhas limitações e minhas fragilidades e as minhas questões de sobrevivência, não vivendo, sobrevivendo, vivendo na procrastinação, vivendo um modo que eu acredito que não é um modo que Deus me criou para ser nessa terra. E eu estou em busca de viver a minha verdadeira identidade que Deus me criou nessa terra. E não aceito nada que é negativo para minha vida. Então, no vídeo anterior, foi um vídeo de recomeço, dando um basta em todas essas minhas limitações que me paralisaram ao longo dos meus anos, 38 anos. Nunca é tarde para recomeçar, não é verdade? Bom, eu sou a Josiane Kubinski, pode me chamar de Josi. Esse é o meu segundo vídeo no canal e aqui eu quero falar melhor sobre o que eu estipulei, as metas, que são aqueles pilares da nossa vida, que é a questão Deus, família, saúde, finanças. E aqui eu quero destrinchar o que eu vou fazer para desenvolver e melhorar cada uma delas. É claro, sendo verdadeira, falando realmente, eu quero ser transparente e falar se realmente eu vou conseguir, se eu não vou. Ao longo desses meses, eu quero poder estar compartilhando essa trajetória com vocês. E, claro, conto com vocês. Antes de começar, eu quero agradecer a minha primeira inscrita no canal, pois esse, como é o meu segundo vídeo, e eu não divulguei esse canal para ninguém, nem o meu marido, eu deixei ele se inscrever. Porque eu quero que o próprio YouTube possa divulgar, né? Que ele possa fazer o trabalho dele sem ter as minhas mãos ali podendo influenciar. Quero que vá para o público que realmente se conecta comigo, se conecta com o que eu estou buscando. E eu agradeço imensamente essa pessoa que se inscreveu, pois eu não sei quem é, mas não sabe o quanto me fez feliz no momento desse vídeo. Bom, então vamos eh, falar aí, quero compartilhar com vocês, essa semana do vídeo anterior para agora, eu passei por alguns momentos e que me fizeram, como eu estou nessa busca, né, de autoconhecimento, então, nessa semana aconteceu alguns fatores que já vem acontecendo comigo há muito tempo e eu quero poder compartilhar aqui com vocês também. Claro, né? Não sou especialista, não sou médica, é só com base no que eu venho analisando na minha saúde, na minha vida, com base também no meu chat GPT. E é isso. O que acontece? Eu tenho muito sono. E por isso, eu acredito que eu procrastino muito, tenho muita falta de energia, eu tenho um problema sério com foco. E durante essa semana, eu pude acompanhar de perto a minha pressão, monitorar ela. E eu percebi que eu tenho uma pressão extremamente baixa, mas muito baixa mesmo. E tem momentos assim que ela ficou tão baixa que o próprio ChatGPT falou que eu tinha que procurar um hospital. Porém, eu não fui, tentei me melhorar aqui mesmo, porque é só uma questão mesmo do sono, começa a dar umas dor de cabeça, enfim. E o que eu descobri? Que na gestação da minha segunda filha, eu tive uma queda de pressão muito brusca. É tanto que eu nem tive alta, enfim, por causa dessa questão da minha pressão. Fizeram todos os exames e aí depois, quando eu fiquei boa, me deram alta. O que acontece? Eu acredito que essa questão da minha pressão, ela nunca voltou ao normal desde então. E eu nunca me atentei a isso. Todas as vezes que eu ia no médico, eu só falava pro médico que eu estou cansada, que eu não tenho energia, aí pedia os exames das minhas vitaminas, fazia reposição e nada mudava. Melhorava um pouquinho, mas não realmente com eficiência. E eu pude observar que realmente faz total sentido. Essa questão de ter essa pressão baixa, essa lentidão, é uma baixa energia. Então, eu tenho que lutar contra isso. E eu não aceito vamos supor, esse diagnóstico, esse decreto sobre minha vida. Ah, eu tenho pressão baixa, então por isso eu sou assim. Não, não aceito. Eu quero buscar melhorar, eu vou melhorar e eu vou mudar, porque eu estou obstinada a mudar a minha realidade, a ser
aquela mulher a quem Deus criou para ser nessa terra, a cumprir o meu propósito e o meu papel aqui nessa terra. E eu não aceito mais nada nessa vida me paralisar, apenas Deus. Com isso foi uma sensação de alívio também, porque muitas vezes a gente, se alguém sofre com isso, se puder compartilhar comigo, mas muitas vezes eu sentia como, ai, como eu sou preguiçosa, ai, realmente eu sou lenta demais, sou devagar demais, enfim. E foi um alívio descobrir. Só que agora eu estou em busca de melhorar. O que que eu posso fazer para melhorar essa situação, né? Essa descoberta não muito boa, mas de uma certa forma foi um alívio para mim. Quero falar agora, eu coloquei no vídeo anterior, né, sobre os principais pilares da nossa vida. E o principal, o primeiro que vem em primeiro lugar na minha vida é Deus, o meu Pai, o Criador dos céus e da terra. E mais do que nunca, nos últimos tempos, eu venho sentindo uma necessidade tão grande de me reconectar mais, de buscar mais, de ir direto à fonte. Porque sim, eu me alimento muito, tudo que eu ouço é sobre as coisas do alto, coisas que vão me evoluir como um ser cristão aqui na Terra. Porém, ter a eu quero ter a disciplina de eu mesmo poder fazer essa busca. Eu mesmo ter o meu tempo devocional com Deus, ler a Bíblia, ter os meus momentos de oração. Ali, eu e Deus e mais ninguém. E eu coloquei isso como uma meta para mim. Só que muitas vezes eu me prendi, tem que ser na minha primeira hora da manhã, mas nunca conseguia pela correria. Então, o que que eu estipulei? Eu quero ter esse momento, nem que seja poucos minutos, mas não importa a hora do dia, mas isso tem que acontecer. E eu quero colocar isso, e eu quero poder vir aqui falar se eu tô conseguindo, se eu não tô conseguindo, porque eu quero me comprometer, não só comigo, não só com o pai, mas também com quem tá me assistindo, porque talvez isso possa me ajudar a ser mais disciplinada. E, bom, a outra parte família. É uma questão que eu sou muito grata a Deus, eu falei no vídeo anterior, eu tenho uma família abençoada, porém, eu quero ser uma pessoa mais paciente com a minha filha, quero poder brincar mais com ela, porque eu fui criada de uma forma que que os pais não brincavam com as pelo menos os meus, não por maldade, mas eles não tinham o hábito de brincar com a gente. E eu observando ao redor, eu percebo que a maioria é assim. E hoje com as tecnologias, com o celular e tudo mais, cada vez mais os pais estão menos com os filhos. E eu não quero cometer esse mesmo erro, e eu quero melhorar nisso. Então eu quero poder ter tempo de qualidade com a minha filha, realmente poder estar ali com ela, poder, quando sair, poder realmente brincar com ela, se conectar com ela, por assistir um filme, realmente assistir um filme que ela queira, e eu quero poder fazer isso mais, eu quero ter isso como um hábito na minha vida, eu quero que isso vira uma coisa gostosa de fazer. Porque não sei por que, às vezes a gente acha que como se não fosse bom, como se não fosse gostoso, não sei, talvez um ato egoísta de pensar na gente, não é isso que eu quero fazer, então eu não vou fazer, deixa que ele brinque sozinho. E não é bem assim, né? A gente não pode ser egoísta. Deus, Jesus veio para nos ensinar, para servir. A gente tem que servir. Imagina, a gente tem que servir os nossos. A gente tem que estar ali com os nossos filhos presentes, porque se a gente não estiver ali presente com ele, com certeza outro coisa vai estar presente com ele, que não posso nem falar pessoas, mas hoje as redes sociais, a internet, e aí a gente nem sabe que influências são essa que está ali na vida dos nossos filhos. E depois é muito tarde, né? Não tem como voltar mais atrás depois que os nossos filhos crescem. Lembrando que os nossos filhos são heranças que Deus confiou a nós. E o que você está fazendo com a sua herança? O que você está fazendo com a herança de Deus, que Deus confiou em suas mãos? Eu acredito que quando a gente analisa o peso dessas palavras, é muito forte. Herança do Senhor. É uma responsabilidade muito grande e que muitas vezes no nosso dia a dia, na correria, a gente nem para pensar. Então, se é uma herança do Senhor, com certeza a gente vai dar conta disso em algum momento, né, da vida. E um conselho eu te dou, você que está me ouvindo, se você tem filhos, cuidado com a questão do egoísmo e pense na criança, pensa
no serzinho que você está formando, porque os pais são os maiores influenciadores direto dos seus filhos. Os filhos, eles são espelhos, reflexo dos pais. Na maioria das vezes, quando você olha para os filhos e eles estão em situações, né, terríveis, muitas vezes ali teve sim responsabilidade dos pais. Muitas vezes, não vou te dizer 100%, mas muitas vezes, responsabilidade dos pais. Falharam em alguma coisa. É claro, somos humanos, erramos, falhamos, sim, mas nós temos que tentar dar o nosso melhor. E quando nós buscamos alinhar a nossa vida com a palavra de Deus, é impossível você influenciar negativamente os seus filhos. É claro, não estou falando de religiosidade, eu estou falando do amor que Jesus nos ensinou. Se você ensina a prática de Jesus para os seus filhos, se você vive isso dentro do seu lar, com certeza você terá uma transformação, um reflexo da luz de Cristo na vida dos seus filhos. E é isso que eu quero na minha vida. Eu quero mudar esse meu comportamento e hoje aqui eu reconheço que com a minha filha, por fato dela ser criança, eu tenho um ato egoísta, como se ela não tivesse o direito, como se ela não fosse reclamar pelo fato dela ser criança. Então hoje eu quero mudar isso na minha vida. Eu já determinei as mudanças no vídeo anterior e é isso que eu queria compartilhar aqui e deixar registrado. A, a outra meta, eu quero falar sobre saúde que eu coloquei. Deus tem feito um grande milagre na minha vida, já faz 1 ano que eu venho treinando praticamente diariamente, 4 vezes na semana. E tem sido uma obra gloriosa na minha vida, porque é algo que eu nunca fiz, nunca pratiquei nenhum esporte, nunca treinei, nunca consegui. E eu estou há 1 ano sendo certinha nos treinos. E tem mudado muito a minha vida, a minha saúde, melhorou muito. Então, eu sou muito grata a Deus. Em um outro vídeo, eu quero compartilhar esse testemunho com vocês. Bom, quero continuar os meus treinos, comprometida, como está, mas eu quero melhorar na questão da minha alimentação. Bom, a minha alimentação, ela é uma alimentação, vamos dizer, comida de verdade. Não, não como muito lanche, nem pizzas, bolacha, essas coisas eu não como, não utilizo, não tomo refrigerante, raramente em algum evento, quando eu não tenho nada para tomar, eu tomo um pouquinho, mas muito pouquinho mesmo de refrigerante. Então, eu considero que eu tenho uma alimentação razoavelmente boa, porém, a minha dificuldade com a alimentação é repetir. Não consigo comer uma vez só, eu tenho que repetir várias vezes o prato. E isso que tem sido o meu problema. E o que eu tenho investigado, agora principalmente pela essa questão da minha baixa energia, eu tenho investigado, buscado, né, ver o que eu posso fazer para melhorar. E o que tem me atraído bastante, eu tenho estudado bastante sobre, é sobre uma alimentação mais animal. Uma, uma alimentação mais carnívora, não é nem animal, desculpa, carnívora, alimentação carnívora. Chama-se de dieta carnívora, mas eu não gosto da palavra dieta. Então, uma alimentação mais carnívora. Eu estou tentando há 2 dias não fazer uma alimentação carnívora total, mas assim, colocar e aos poucos colocando mais a proteína no meu prato e retirando o carboidrato. Porém, eu achei que seria mais fácil, porque eu amo carne. Mas eu venho sentindo muita falta do carboidrato, muita. Eu não imaginava que sentiria tanta falta assim. E realmente é algo assim um pouco complicado, vamos dizer. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. E eu quero fazendo assim, gradativamente. Eu quero incluindo mais proteína e retirando os carboidratos. Bom, na minha investigação que eu fiz, a alimentação carnívora, ela é uma alimentação que a maior parte dos organismos se adapta muito bem. E ela traz muitos benefícios. Eu vi muitas pessoas que testemunharam curas de doenças autoimunes, sabe? Eu fiquei bem impactada mesmo. E eu quero poder também ir compartilhando isso com vocês aqui. Porque eu vi, assim, cada transformação e eu acredito, assim, nossa, eu tô com muita esperança que eu acho que essa pode ser uma solução para minha baixa energia, para essa questão da pressão, para essa falta de ânimo, de força. Então eu quero começar a ingerir mais proteína e começar a fazer essa alimentação
mais carnívora, até eu conseguir uns 90%, porque eu também não quero 100%, mas eu quero uns 90% da minha alimentação ser carnívora. E, e eu quero compartilhar esse processo. Eu quero compartilhar todo o meu processo de transformação com vocês. Então, são várias partes, então eu quero compartilhar todas elas. É, e é isso que eu quero mudar na questão da minha saúde. Incluindo também na questão da saúde, é, eu quero me cuidar mais na questão estética. Eu não tenho tanta vaidade de cuidar do rosto, de cremes e tal, nem de fazer as unhas. Mas eu quero ter esse cuidado a mais comigo, sabe? Hoje eu já tenho 38 anos, eu acho que eu preciso, eu acho que na verdade já estou atrasada para começar a cuidar do rosto. Só que eu sou uma pessoa que gosto dos métodos mais naturais possíveis. Eu sou uma pessoa que a alimentação é mais natural, tudo que eu uso é mais natural. Por exemplo, eu não gosto de desodorante, eu uso já faz um bom tempo leite de magnésio. Creme dental, eu uso creme dental natural. Então, eu sou uma pessoa que gosta mais das coisas naturais. Eu acredito muito nas coisas naturais. Eu, as outras questões, eu acredito que tem muita interferência, sabe? Enfim, isso não sei se eu quero trazer aqui esse assunto. Bom, e o que eu quero fazer? Eu coloquei ali como um plano de cuidado do rosto. Eu quero começar a fazer um microagulhamento. Não sei se vocês já ouviram falar também. É algo que também estudei um pouquinho, dei uma olhada e eu vi que realmente faz um efeito, faz sentido quando você estuda ali a questão, né, do microagulhamento. E eu quero trazer isso aqui também. Quero começar a fazer o microagulhamento no meu rosto, pelo menos a cada de 15 dias a uma vez por mês. E eu quero colocar isso como uma meta para mim, para eu cumprir. Porque como eu procrastino, eu fico enrolando, enrolando, e eu não quero mais enrolar, né? Já deu um basta na minha vida e eu sou uma nova Josiane. Eu sou a versão Josiane que Deus me criou para ser aqui nessa terra. E eu quero convidar vocês aí a vir comigo também. Vamos dar um basta na, na, na velha pessoa e vamos ressurgir aquela verdadeira essência que Deus nos criou, que Deus nos chamou para ser aqui nessa terra. Vamos cumprir o nosso propósito nessa terra. Então venha você comigo também. E na questão da saúde e dos cuidados, é isso. Outra questão que eu tenho, é, que é algo que tem me pontuado muito, que Deus tem tocado muito no meu coração, é na questão do cuidado com o lar. Eu sou uma pessoa que eu me considero caprichosa, né? Gosto muito de cuidar da alimentação, da minha família, de ter uma mesa bonita, apresentável. Sempre cuidei, né, do café da manhã, no almoço, sempre tá ali uma mesa apresentável para minha família. Porém, a organização tem me pegado bastante. Organização do guarda-roupa, organização dos armários, limpezas mais profundas, porque eu sempre venho fazendo mais o básico, ali o por cima. E eu quero me aprofundar mais, eu quero ter uma casa extremamente mais organizada, meu guarda-roupa mais organizado, sabe? E eu comecei aí nesse caminho e eu quero buscar isso. Comprei até umas colmeias, eu quero organizar meu guarda-roupa, também quero gravar, quero postar aqui. Eu tenho, nossa, muitas coisas que eu quero poder compartilhar com vocês nesse meu processo de mudança, né? E quero ter esse cuidado maior com o meu lar. Eu quero que tenha uma limpeza maior, eu quero estipular ali algumas. É, como eu tenho visto bastante sobre isso, né, começar a fazer por parte, né, um dia para cada cômodo da casa, e assim eu quero seguir. Inclusive, eh, como eu falei, da questão das minhas dificuldades com as minhas limitações, com a procrastinação, falta de foco, eu, eu mesma aqui fiz um planner para eu colocar na minha geladeira. Coloquei aqui método real. E eu estipulei aqui o que eu tenho que fazer, tipo, na manhã, na tarde, à noite, coloquei horários. Aqui não tá com horário, mas aonde eu fiz tinha um horário, e eu sei ali mais ou menos os horários que eu tenho que cumprir. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó, não sei se dá pra vocês verem. Qualquer coisa eu coloco ali do lado também. Esse método eu quero seguir e eu fiz ele, comecei fazendo ele hoje, e é uma forma de eu me avaliar aonde é que tá sendo o meu gap, aonde é que tá sendo ali meu ponto fraco, sabe?
E tem sido gostoso, inclusive, sabe. Não que eu tenha conseguido cumprir tudo, mas sabe quando te dá uma: "Não, eu preciso seguir isso, tem isso aqui, eu preciso seguir isso aqui", parece que é mais fácil, sabe. E eu fui dando os check aqui, né, por exemplo, na manhã, acordar no horário, sem celular, água mais higiene, sem celular, treino funcional, banho mais lanche, sem celular, casa, manutenção do dia e Bíblia mais oração mais silêncio, isso pós o almoço. Isso tudo na parte da manhã. E na parte da tarde, eu coloquei ali 2 blocos, né, 1 hora de foco total sem celular e o outro 2 horas também de foco total sem celular, que eu quero para poder fazer os meus trabalhos, desenvolver o que eu preciso, e ali coloquei um descanso de 10 minutos. Confesso que agora na parte da tarde, eu me perdi um pouco, acabei pegando o celular no meu descanso, e aí acabei, quando eu vi, passou 1 hora. Olha só para você ver. Então isso aqui tem sido bom para mim. Tem sido muito bom, porque eu acordo já: "Não, eu preciso cumprir isso aqui, não vou pegar o celular". Tem sido muito, muito bom. E aí coloquei ali no final da tarde, ler um livro, né, ler o que eu consegui ali rapidamente. E à noite, né, coloquei o cuidado do dia, rotativo, que é o cuidado que eu coloquei, que eu quero né, fazer a unha ou fazer uma hidratação no cabelo, uma vez na semana eu quero fazer uma dessas coisas, e eu coloquei nesse horário aí no fim de tarde. E depois tempo com a família, igreja, me preparar para dormir e dormir no horário. Então, eu coloquei isso aqui e eu tô achando bem interessante. Depois eu quero poder compartilhar, quero poder fazer talvez um vlog mostrando como que eu estou realizando isso aqui, como que eu tô colocando isso na prática. Bom, eu falei, né, sobre a saúde, família, sobre finanças. Finanças também é algo que tem pegado muito pra mim. Sempre fui uma pessoa meio compulsiva para comprar as coisas e Deus tem tocado muito no meu coração. E é tema para um outro vídeo também sobre questões, né? Dízimo, como é que tem sido, né? Não sei se vocês têm o hábito, se na religião de vocês tem isso também, mas na minha, que sou cristã, a gente tem a prática do dízimo. Só que eu fui criada numa igreja que não tinha dízimo. E isso não entendia, não entrava na minha cabeça sobre. Porém, Deus vem falando muito forte sobre isso na minha vida. E tem praticamente um ano que eu venho colocando isso em prática. E Deus tem falado muito comigo sobre. E Deus tem me sustentado muito, muito mesmo. Eu estou ainda num processo, né, de um testemunho. Eu espero que em breve eu possa poder compartilhar com vocês também nessa questão das minhas finanças. E a questão das finanças, eu quero poder estudar mais sobre áreas de investimento, poder aplicar, né? Começar a ter o hábito de aplicar o dinheiro. Eu sou da área de investimento, inclusive, é até engraçado, né, falar isso. Trabalhei na área bancária por 11 anos, tenho certificações como CEA, mas isso não me faz de mim uma pessoa expert, né, nas finanças pessoais. E engraçado, já viu aquele ditado? Casa de ferreiro, espeta de pau? Bom, é bem isso, mas isso tá mudou na minha vida, não aceito mais. Então, as coisas negativas da minha vida, eu não aceito mais. Não aceito, não aceito, né? Eu acredito que o que a gente acredita fortalece muito. E uma coisa que eu tenho aprendido nessa semana também, e que eu gostei muito do que eu ouvi, que é ser antes de acontecer. Então, eu sou uma Josiane que tenho muita energia, sou extremamente organizada, sou uma pessoa proativa, tenho foco total, sou uma virtuosa, uma mulher virtuosa. Então é essa identidade que eu quero assumir na minha vida. Essa identidade, identidade de filha, filha do Criador dos céus e da terra. E eu convido você a seguir comigo também, a fazer essa busca, essa, esse autoconhecimento é muito importante. E muitas vezes eu sabia todas as minhas fragilidades, sabia tudo, mas não tinha força para lutar contra isso, sabe?
lutar contra a genética, lutar contra, enfim, heranças espirituais e tudo mais. Eu sou cristã, então eu acredito nessas coisas, mas respeito também todas as outras religiões e acredito também que dentro de todas elas tem um certo padrão, né? Então, que quando a gente olha, a gente fala, nossa, parecido, se assemelha um pouco. Mas eu sou cristã e creio no Senhor Jesus Cristo, creio que ele está voltando e eu creio que está voltando muito em breve mesmo. Jesus está às portas para nos buscar. E isso a gente tem que receber com muita alegria no nosso coração, pois aí sim iremos viver a perfeição. Bom, esse é o meu segundo vídeo do, do meu canal. E se você gostou, comente, compartilhe, curte. Eu não sei muito bem sobre isso. Estou aprendendo, né? Aprendendo e compartilhando. Mas o que eu quero mesmo é poder compartilhar toda a minha trajetória, porque quem sabe alguém aí do outro lado possa ter as mesmas coisas do que eu, ou possa até me ajudar com dicas, algo que essa pessoa já passou, que eu estou passando. E assim, eu acredito que aqui é um compartilhamento muito grande. E eu tenho aprendido tanto. Eu sou uma pessoa, uma usuária do YouTube. Uso muito, muito. Eu acredito que quase todo mundo usa. Tem muito conteúdo de valor, muito conhecimento. E eu quero compartilhar a minha história, o meu testemunho, a minha jornada. Porque eu creio que pode ajudar alguém, pode ser que tenha alguém parecido comigo que esteja vivendo. E por que não, né? E que esse vídeo possa chegar até você e que possamos caminhar juntas. E é isso. Um forte abraço e fique com Deus e até o próximo vídeo.